Amado, abrimos nossas Bíblias. Evangelho de São Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 8. Capítulo 20, Evangelho de São Mateus, versículo 8. Aleluia. Você pode localizar na sua Bíblia e nós leremos junto. Mateus 20, versículo 8. Mateus é o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. Aleluia. Evangelho Mateus 20, versículo 8. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a estes derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Podeis sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nos encontramos na presença do Senhor e estamos, não toda a igreja, né? Sempre vai estar assim, irmãos. Nunca vai estar toda a igreja. Haverá sempre o motivo de faltar alguém no culto. Louvado seja Deus. Existem sempre altos e baixos, né? Momento difícil para um, momento que impede, momento que contraria a sua caminhada, né? Mas triste é quando a pessoa cai, peca. A Bíblia diz que tem pecado, meus irmãos, que é para a morte, mas tem pecado que não é para a morte. O apóstolo Paulo chega a dizer, dizendo que se alguém pecar, que não é para a morte, ora por ele. Mas se alguém pecar para a morte, não ore. Louvado seja o nome do Senhor. Caminhar com Cristo é algo muito glorioso, meus irmãos. Você imaginou que toda a humanidade almeja os céus por herança, mas nem todos terão o privilégio
de conhecer a vontade divina, de ser revelado-se a salvação, de ser lhe dado o privilégio de conhecer a Deus, sentir o seu amor, caminhar com Ele. Você pode olhar para você mesmo e ser grato ao Senhor pelo privilégio que Deus tem te dado, para você estar neste mundo, mas não pertencer mais ao mundo. É estar nesse mundo, mas não ser do mundo, mas sim do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, eu estava lendo a minha Bíblia e comecei a refletir nessa passagem, numa parábola que o Senhor Jesus, Ele falou. Podemos entender que Jesus almejava, desejava fazer os homens entender o que é os céus, o que é a vida eterna, o que é o lugar de paz, o que é descansar nele e viver com ele eternamente. Aleluia. Jesus fez diversas parábolas. Nessa parábola, ele fala de um certo pai de família que plantou uma vinha. Nós sabemos que vinha é algo de fazer plantação de frutas, até legumes. E quando se planta, amados irmãos, precisa cultivar aquela área para que ela possa ter seu fruto, permanecer com a característica de vinha, e assim estar saciando verdadeiramente o objetivo daquele que plantou e executou para a sua alimentação. Aleluia. Parábola de Jesus não quer dizer que lá no céu existe uma área de terra onde se possa fazer plantações, mas estava falando de algo muito mais importante do que a plantação, muito mais excelente do que qualquer vinha que se faz nessa terra. O homem alcançar o privilégio de estar executando algo para Deus, para que possa um dia receber dele recompensa, galardão. Aleluia. Interessante que ele não diz que arrendou ou contratou trabalhadores e disse: te pagarei R$100, R$1.000, mas um dinheiro, irmão Felipe, seria o trato do pagamento pelo trabalho prestado. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que Jesus chega a apresentar na sua parábola que aquele pai de família, ele sai e vai à praça, e lá ele encontra homens e contrata, convida para trabalhar na sua vinha e diz: te pagarei um dinheiro pelo teu trabalho. Aleluia. Aqueles homens começaram a trabalhar. Mais tarde, o pai de família vai novamente à praça, encontra novamente pessoas que estão lá ociosos, desocupados, e ele chama, e aqueles homens começam a trabalhar juntamente com aquele que estava trabalhando. Depois, novamente ele vai pela terceira vez, e ele encontra novamente homens que estavam ociosos, e ele convida a trabalhar na sua vinha. De maneira que o pai de família foi várias vezes, meus irmãos, em busca de trabalhadores.
Nós encontramos nas Escrituras Sagradas que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Nós encontramos nas Escrituras Sagradas Jesus dizendo: todo aquele que quiser vir a mim, toma a sua cruz e siga-me, e terá um tesouro no céu. Os trabalhadores que eram contratados pelo pai de família, irmãos, eles trabalharam, e teve um deles que foi contratado já tarde, trabalharam somente bem pouco tempo, enquanto uns trabalharam todo o dia. Aleluia. Agora aquele pai de família chama seu mordomo e manda pagar os trabalhadores da vinha. Louvado seja Deus. E ele diz: pegai o jornal, a lista, né? E pagai, começando do derradeiro até o primeiro. Ele era o pai de família. Era ele que ia pagar. Aleluia. Então ele demonstrou essa fórmula. E agora, o que chegou já tarde, que trabalhou simplesmente 1 hora, ele recebe um dinheiro pelo seu trabalho. Louvado seja Deus. Aqueles que trabalharam durante o dia, que foram contratados primeiro, eles imaginaram que nós receberemos muito mais. Aleluia. Todavia, quando chega a sua vez, eles recebem um dinheiro, o qual estava contratado ou combinado pelo seu trabalho. Agora ele olha para o seu dinheiro que ganhaste e começa a murmurar, porque aqueles derradeiros trabalharam somente 1 hora e agora recebeste do mesmo valor, querendo dizer que não seria justo. E o pai de família, quando contratou, disse: trabalha na minha vinha e eu te pagarei o que for justo. Aleluia. Amados irmãos, Deus é justo, Deus é fiel. Quando nós façamos algo para o Senhor, não gemendo, não murmurando, mas de coração, eu direi a você, até mesmo o louvor que você canta, mas com alegria, com grande satisfação, ou com a alma, Deus recebe o teu louvor, Deus recompensa com grandes bênçãos, porque você tiraste o melhor para o seu Deus. Aleluia. Eu falei do louvor, quero dizer que não é somente louvor, irmãos. Às vezes você está cansado do trabalho do dia, mas você olha, hoje tem culto. Você ainda dobra o seu joelho, ora pelo trabalho do Senhor. Você se declara como trabalhadores que estão alistrados na vinha, e você ainda vem para o culto, às vezes até cansado ou cansada, mas você se destaca: eu vou para a casa do Senhor. Aleluia. Você até ora dizendo: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, abençoa o culto. Senhor, fala comigo. Irmãos, Deus é dono da tua vida. Ele tem cuidado de ti até agora. Ele é que cuida de ti, de maneira que é Ele que fala, Ele que opera, Ele que faz aquilo que você não pode fazer. O pai de família, ao ver que aquele trabalhador que chegou primeiro estava a murmurar,
porque trabalhou todo dia, suportando o calor e a fadiga do sol, e recebesse simplesmente um dinheiro do mesmo tanto que aquele que trabalhou tão pouco. E o pai de família toma conhecimento e chega para um deles. Queridos irmãos, eram várias pessoas que estavam trabalhando. Aleluia. São várias pessoas que estão ouvindo a palavra do Senhor. São várias pessoas que tomam uma posição de seguir a Jesus. E o pai de família diz: amigo, não combinaste comigo de trabalhar na vinha e eu te pagarei um dinheiro? Então logo é justo receber o que combinamos, porque o dinheiro é meu e eu posso fazer o que eu quero. Não é lícito eu fazer o que eu quero com o que é meu. E eu quero pagar tanto o que trabalhou menos, o que foi derradeiro, como também os primeiros. Aleluia. Amados irmãos, trabalhando para o Senhor, a Bíblia nos afirma que nós, em seguirmos a Jesus Cristo, em procurar se doar em prol do Evangelho, da causa do Evangelho, em pregar o Santo Evangelho, em visitar os lares, orar por pessoas enfermas, expelir os demônios. Queridos irmãos, a Bíblia afirma que nós seremos com Cristo herdeiro do reino dos céus e co-herdeiro também. Aleluia. Que coisa gloriosa. Aquele que nasceu na fé, aquele que creu agora, todo é lhe dado o privilégio de receber da mesma maneira um valor, um pagamento, que na verdade não há dinheiro que pague, não há dinheiro ou valor que possa comparar à salvação de Deus na minha vida e na tua vida. Aleluia. Parábola quer dizer comparação. Jesus falando, tentando preencher na mente do homem e da mulher, na mente dos seres humanos, que existem os céus, e o homem jamais vai conseguir ganhá-lo ou alcançá-lo se na verdade não apitar para a condição de Deus. Pela sua própria condição não vai ter como chegar lá. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós sabemos que Deus, para salvar a humanidade, Ele teve que executar um projeto. No princípio, quando Deus chega para Adão e Eva, os quais tinham caído, pecado, disse Deus: farei nascer da semente da mulher um varão poderoso, que há de pisar na cabeça da serpente, e ela ferirá seu calcanhar. Deus projetou naquele tempo. Irmãos, foi muito tempo do princípio da criação. Passa-se tempos, passa-se gerações e gerações. Como a Bíblia diz que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele permanece o mesmo. O seu projeto não poderia ficar inválido, não poderia deixar de executar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o tempo, Mariane falou hoje aqui, o tempo de Deus. Deus tem um tempo, irmãos.
Nós oramos e muitas vezes a nossa fé está tão pequena e nós queremos logo, mas a nossa fé não está aperfeiçoada. Nós clamamos do nosso jeito e até andamos ou vivemos do nosso jeito, mas o tempo de Deus é que eu venho me enquadrar na posição de servo. Aleluia. Um dia Jesus disse para os seus discípulos: amado, sede perfeito como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Ser perfeito como vosso Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Você começa até a imaginar e ver como pode acontecer isto, como pode suceder isto, se você é pecador, e ser perfeito como é perfeito o Pai que está nos céus. Aleluia. Amados irmãos, está escrito: conheceis a verdade, ela vos libertará. A Bíblia é a verdade, ela é a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos esta palavra, este ensinamento, que nós procuramos recebê-lo, executá-lo, acatar para nós, certamente que nós seremos transformados, libertos, por guardar ou executar a palavra do Senhor. E quando isso acontece, estaremos nos sendo aperfeiçoados diante do Senhor, não por justificarmos que somos os tais, mas sim por guardar a palavra de Deus em nossas vidas. Aleluia. Quando Jesus falou dizendo: não junteis para vós tesouro na terra, onde o ladrão rouba, traça, corrói, consumem, mas juntai nos céus. Lá no céu, essas coisas daqui é corruptível. Prata, ouro, é coisas corruptíveis. Não tem como acumularmos nos céus, porque até mesmo nós fomos comprados por um grande preço, algo de grande valor, que a Bíblia trata que não foi por coisa corruptível, como ouro, prata, dinheiro, mas sim pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Logo, o dinheiro não há valor, não há como se juntar para beneficiar na vida eterna. Às vezes, pelo contrário, a condição na vida de muitas pessoas leva a pessoa a tornar-se idólatra ou avarento, aprisionado nos bens, e até deixa Jesus à parte, porque na verdade está preso nos bens que possui. Aleluia. Jesus foi quem disse, quando ele estava dialogando com aquele jovem rico, quando o jovem rico se justifica, dizendo: quais os mandamentos para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus apresenta: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho. Ele vai e diz: eu faço isso desde a minha juventude. Aleluia. O que me falta ainda? Veja, irmãos, o que ainda me falta? Faltava tanta coisa, irmãos. Jesus olha para eles: agora tu pega, vende tudo que tens, dá de esmola aos pobres, segue-me e terá um tesouro nos céus. O jovem era rico e ele não matava, não roubava, não adulterava. Ele até disse que não diria falso testemunho. Que coisa linda. Mas o seu coração estava preso nos bens que tinha, porque era muito rico.
E agora Jesus diz para ele: agora tu pega, vende tudo quanto tens, dá de esmola aos pobres, segue-me e terá um tesouro no céu. Oh, irmãos, aquele jovem rico que estava tão alegre, justificando-se diante do Filho de Deus, ele baixa a cabeça e retira muito desanimado e vai caminhando cabisbaixo. E Jesus diz para o seu discípulo: dificilmente entrará no reino dos céus um rico ou os que confiam em riquezas. Louvado seja o nome do Senhor. O discípulo acharam por bem de dizer: Senhor, sendo assim, são poucos os que são salvos. Mas Jesus diz que o impossível aos homens é possível a Deus. Aleluia. Deus pode quebrar o coração. Obrigado. Deus pode quebrar o coração de pedra, né? E fazer um coração de carne. Louvado seja o nome do Senhor. O impossível aos homens é possível a Deus. E agora, diante da palavra que temos lido, Jesus diz que repreende aquele homem que murmurava, dizendo que teu coração é mau, pois o meu é bom. Aleluia. Por ver o Senhor pagando ao derradeiro que foi contratado com um dinheiro, o qual seria o valor de todos eles, igualando, pagando por igual, recompensando, dando direito, tanto o primeiro como o último, que seja digno de receber essa herança, de receber este salário. Por isso disse Jesus: porque os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Louvado seja Deus. Jesus veio como enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Todavia rejeitaram. Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que Jesus veio para os seus não receberam, mas todo quanto recebeu foi-lhe dado o poder de serem feitos filho de Deus. Como filho, receber a mesma herança, receber galardão, receber as bênçãos do Senhor, receber os céus por herança. Aleluia. Amados irmãos, enquanto o crente não entende que o seu descanso não é aqui, não entender que a eternidade com Cristo é para sempre, um lar de paz, gozo no Espírito Santo, ele até se empolga em habitar nesta vida e está dividido com o mundo. Aleluia. Devemos despojar do velho homem com seus feitos, para estarmos na presença do Senhor. Bendito seja Deus. Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quantos chega o privilégio de ouvir o Evangelho, de confessar o nome do Senhor, mas nem todos perseveram, nem todos permanecem. Aleluia. Mas aquele que persevera é esse que vai morar no céu.
A Bíblia diz que todo aquele que permanecer até o final é este que vai alcançar honra, glória e incorrupção. Louvado seja Deus. Pela perseverança em praticar o bem, vai alcançar honra, glória e incorrupção. Amados irmãos, quando chegarmos no final, se cumprirá o que o Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Pela perseverança dos salvos, haveremos de alcançar honra, glória e incorrupção. Quando Jesus se manifestar para buscar a sua amada igreja, então verdadeiramente o que era mortal se revestirá da imortalidade, do imortal. Aquilo que é corruptível, da incorruptibilidade. E assim seremos, assim como Ele é. Louvado seja Deus. Vale a pena, amados irmãos, cada cristão se doar em prol do Evangelho. Se doe por amor ao nome do Senhor. Ande com Deus. Ele anda com você. Aleluia. Ele está a nos contemplar. Muitas vezes passamos por um momento difícil e até pensamos que estamos sós. Eu quero que saiba que Deus está com você. Somente Davi diz que na angústia clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu. Ele está contigo no momento difícil, pois Ele é Deus. Aleluia. A parábola do pai de família, ele nos dá a entender que somos herdeiro e co-herdeiro do reino dos céus com Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, queridos irmãos, que possamos permanecer nesta fé, neste amor, nesta convicção. Vamos ouvir a nossa secretária lendo a escala do trabalho semanal. Aleluia. Cumprimento a igreja na paz, Senhor, amém? Terça, grupo familiar na casa da irmã Estela, liderado pastor Flávio. Quarta, consagração no templo às 7 horas da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 da noite. Sexta, reunião de membros. Domingo, culto público, dirigente irmão Felipe e pregador pastor Flávio. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Querido, ficamos de pé. Terça-feira eu estarei com os irmãos. Vou estar liderando o grupo familiar, vai ser na irmã Estela, né? Vamos estar todos lá reunidos em nome do Senhor. E eu pedi à irmã para botar eu na escala, porque sempre a irmã Antônia está. Eu louvo a Deus pela vida dela. Quantas vezes ela nos ajudou muito lá na Carnaúba, deixou lá o cheiro de Cristo, muito, todos sentem falta. Isso é bom. E eu vou estar aqui, então aproveito, estarei colaborando. Queremos agradecer a presença da irmã Marlene, que está no nosso meio. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por este momento. Te pedimos, ó Pai, a Tua graça sobre nossas vidas, que possamos, ó Pai, perseverarmos, que possamos, ó Deus, sermos, ó Deus, tocados pelo Teu Espírito, que sejamos sensíveis à Tua voz, que sejamos, ó Pai, dedicados à Tua obra. Te pedimos, Pai amado, Senhor, visita aqueles que não puderam vir nesta noite.
Vai, Senhor, abençoando maravilhosamente. Meu Deus, desperta. Meu Deus, liberta. Senhor, transforma. Faz o milagre acontecer. Te pedimos pelos moradores dessa cidade, meu Deus. Senhor, contempla um olhar de misericórdia. Ah, Senhor, salva as almas. Te revela. Faz o milagre. Pai amado, nos leva aos lares, nos usa como atalaia, como instrumento do Senhor, para que as almas sejam salvas, sejam transformadas para a glória do Teu nome. Pai Santo e Justo, abençoa a igreja de Carnaúba, a igreja de Cacimba. Deus, fortalece Teu povo, dá livramento, faz, Senhor amado, o mover. Assim, ó Pai, nos dá uma noite de paz, uma noite abençoada. Te suplicamos por fé, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Jesus. Amém. As palmas louvem o nome do Senhor.